você vai ver. Aleluia. Porque muitas das vezes nós ficamos pensando só nas coisas materiais terrenas, naquilo que nós apalpamos, naquilo que nós vemos. Eu quero dizer para você hoje, nesta manhã, você já está fazendo parte da eternidade. Eu quero dizer para você, o espírito morre, a alma ela morre. O que nós temos aqui é somente carne, é somente matéria. A tua alma, o teu espírito, ele jamais vai morrer. Você vai fazer parte, você vai ver tudo aquilo que Deus ele tem sobre a tua vida. Nós contamos dias, contamos anos, contamos meses, contamos horas, nós contamos tudo. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, saia deste campo material e entra no campo espiritual. Porque você vai parar de contar anos, parar de contar meses, parar de contar dias, parar de contar hora, e você vai começar a viver a eternidade. A eternidade ela não tem fim. Então eu quero dizer para você, as bênçãos que Deus ele tem para a tua vida vai vir sobre a tua vida, porque você não é deste mundo, você pertence ao céu e você já vive a eternidade. Por isso que eu vejo dentro da palavra de Deus que esses homens eles conseguiram vencer, e através deles vencer, você está sentado hoje aqui, está sendo ministrado a palavra, porque eles entenderam que a vida dele não estava limitada só nessa atmosfera terrena, mas a vida deles estava em Cristo, mas a vida deles continuaria, a vida deles seria eterna. Muitas das vezes nós esquecemos que nós somos eternos. Nós nos preocupamos com o quê? Com a nossa carne. Quando você se preocupa com a sua carne, você fica preocupado todos os dias. O que eu vou comer amanhã? Como que vai ser a economia depois de amanhã? O que vai te haver depois disso? Depois daquilo? Eu não estou vendo acontecer nada. Eu quero dizer para você, dobra o seu joelho e começa a ver algo espiritual, celestial, porque Deus ele vai te remessar no futuro e você vai poder enxergar. Aleluia. Para de olhar, irmãos, todos os dias, todas as horas, olhando o momento. Este ano eu não consegui fazer nada. Você não vive o ano, você vive já a eternidade. Graças a Deus. Você muitas das vezes não consegue entender. Por isso que Abraão, ele saiu do meio da parentela dele, porque ele entendeu o projeto e o plano de Deus. Deus ele quer que você entenda o projeto e o plano dele para a tua vida. E nós vemos muito bem que depois que Abraão ele morreu a carne, acabou-se. Continuou nos filhos de Abraão, Isaac. Depois de Isaac veio Jacó. E a promessa de Deus, ela continuou. Porque a promessa de Deus, ela não é terrena. Ela é espiritual. A promessa que Deus havia feito para Abraão, ela era espiritual. E nós vemos dentro da palavra que eles foram andando. E os pais foram morrendo. Até o povo chegar na onde? Fala, no Egito. Egito é lugar de escravidão. Egito é lugar onde as pessoas não têm direito. Muitas das vezes você olha para o lugar onde você vive e fala, nós não temos direito nenhum. Eu quero dizer para você que lá no céu você tem direitos. Aquilo que Deus ele falou sobre a tua vida vai acontecer. E nós vemos a trajetória que o povo chegou até o Egito. E do Egito foi falado que eles iriam sair da escravidão. Eu quero dizer para você hoje, nesta noite, está chegando o tempo e a hora em que você precisa sair da escravidão. O que te escraviza hoje, nesta dia, é o sistema. O que te escraviza hoje é o dinheiro. O que te escraviza hoje é os bens materiais. É tempo de você sair da escravidão e começar a viver na dimensão espiritual que Deus ele quer te remessar e quer te levar. Aleluia. Cada dia nós temos que viver como se nós já estivéssemos vivendo na eternidade. E o povo eles conseguiram sair da onde? Do Egito. Mas o importante que eu vou trazer para os irmãos, eu estou só fazendo uma varredura para vocês entenderem. Conhecimento da palavra. Muitas das vezes nós vemos que esse povo passou por tudo isso, mas eles não tinham o Espírito Santo de Deus.
Hoje você tem quem? O Espírito Santo de Deus. É mais fácil de você compreender, é mais fácil de você entender, e muitas das vezes nós não estamos fazendo porque nós não queremos fazer. Muitas das vezes nós não estamos entendendo porque nós não queremos entender. Porque hoje nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele nos faz entender tudo o que é espiritual. Quer ver? Abre a tua Bíblia agora. Aleluia. Deus Santo. Em Atos. Santo. Atos 6. Poderoso. Quero dizer para você, Deus ele não quer que você vive no intelectual. Deus ele quer que você vive no espiritual. No espiritual. Se você viver no espiritual, você entende as coisas de Deus. Se você viver no intelecto, você não entende as coisas de Deus. Que diz assim, ó. Isso daqui faz parte da trajetória que eu passei por vocês agora. Versículo antes, Atos 2, fala sobre a descida de quem? Do Espírito Santo. De quem? Do Espírito Santo. Descida do Espírito Santo. O Espírito Santo, o que ele faz? Convence O homem do pecado. do pecado Da justiça e da justiça. Não é isso o papel do Espírito Santo? Pois bem, vamos lá. Todos os homens que vieram antes do Espírito Santo, eles eram conhecedor da história e da trajetória do povo, sim ou não? Eles conheciam tudo que era em relação ao povo deles, o povo judeu. Eles entendiam sobre a história dele e a linhagem dele toda, inteira. Sim ou não? Eles entendiam, eles sabiam da onde eles tinham saído, por que eles tinham saído, em cima de uma promessa. Eles sabiam de tudo. Tudo eles sabiam. Mas eu quero falar para você, eu quero mostrar para você dentro desta palavra a diferença de você conhecer no intelecto e a diferença de você conhecer no espiritual quando você tem o Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para você, eu quero mostrar para você que muitas das vezes tem pessoas dentro da igreja que elas têm entendimento no intelecto, mas não têm entendimento aquilo que o Espírito Santo de Deus ele revela. Muitas pessoas vivem no intelecto. Eu conheço a palavra, eu sei da palavra. Você vai falar alguma coisa? Não, mas não é assim. Ou você vai falar, não é assado, porque vive no intelecto. Nós vamos ver aqui, dentro desta palavra, que tinha muitos judeus que viviam no intelecto. Pois bem, vamos lá. Ora, naquele dia, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas do ministério cotidiano. E os 12 convocaram a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nos deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, ao quais constituímos sobre ele importantes negócios. Mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. E esse contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e de Espírito Santo, e Felipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenás, Nicolau, Proselito, de Antioquia. E os apresentaram esses ao apóstolo. E esse, orando, lhe puseram as mãos. E cresciam a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Aqui está falando sobre a instituição dos diáconos na casa de Deus. Ele estava falando que o diácono ele tinha que ser um homem cheio do Espírito Santo. E nós vemos aqui dentro desta palavra aqui que estava tendo o que? Uma discussão, né?
Eles estavam falando, olha, eles estão desprezando as viúvas, elas não estão podendo fazer as coisas na casa de Deus. E eles pegaram e separaram alguns homens para poder fazer as coisas na casa de Deus, que era servir a mesa. E aqui a palavra, ela me chama a atenção que quem fazia isso anteriormente era os apóstolos. Os apóstolos de Jesus, eles faziam isso. Então o que aconteceu? Como a multidão ela começou a crescer, então eles não tinham mais condições de continuar servindo a mesa. E a palavra está falando aqui que eles falaram assim, olha, vamos separar alguém, porque nós vamos ficar mais na ministração da palavra e vamos ficar mais na oração. Pois bem, aí nós vemos aqui dentro da palavra, no capítulo 8, que começa a falar sobre Estevão. E começa a falar sobre o primeiro mártir da época, quando ele foi morto. E nós vemos aqui dentro desta palavra aqui, que Estevão, ele era um homem cheio de quem? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Aleluia. Deus. Ele era cheio do Espírito Santo. Mas o que me chama bastante atenção dentro disso, porque os homens que foram separados, eles tinham que ser cheios do Espírito Santo. Os homens que foram separados, eles não eram para ser só cheios do intelectual. E nós vemos dentro desta palavra aqui que acontece. Quando eles começaram a fazer o trabalho, Estevão, ele se destacou. Estevão, ele se destacou, porque ele tinha conhecimento da palavra. E ele só não tinha conhecimento da palavra, como ele era cheio do Espírito Santo. O que eu quero dizer para você hoje, nesta manhã, irmãos, não vale a pena só ser cheio da letra, mas você tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus, para Deus ele agir sobre a tua vida. E nós vemos dentro da palavra que se levantou pessoas contra Estevão. Porque ele não tinha só domínio da letra, mas ele tinha domínio também da palavra, e ele também tinha o que? O Espírito Santo. E nós vemos aqui que se levantaram contra Estevão, porque eles não conseguiam competir com Estevão. É o que eu quero dizer para você hoje nesta manhã. Se você for religioso, o mundo consegue competir com você. Se você for religioso, você não consegue atingir o inatingível de Deus. Se você for religioso, você não consegue ver o sobrenatural de Deus. Se você for religioso, você não consegue ver Deus ele agir sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu lar. Você não consegue projetar sobre a tua vida o futuro. Mas se você for cristão, se você for realmente cheio do Espírito Santo de Deus, Deus ele vai abrir a tua mente e você vai conseguir ver além da letra. Aleluia. Muitos dos meios de nós somos religiosos, irmãos. Aqui tinham homens que eles tinham entendimento do que? Da palavra. Mas só que eles não tinham quem? O Espírito Santo. Então eles não conseguiam debater com quem? Com Estevão. Eles não conseguiam debater com Estevão. E Estevão, quando ele começava a falar, e quando ele começava a executar aquilo que Deus havia para realizar na vida dele, Estevão fazia prodígios, sinais e maravilha. Está vendo a diferença? Daquele que tem sua letra. Aquele que tem sua letra, ele não consegue orar. Aquele que tem sua letra, ele não consegue colocar as mãos sobre os enfermos e ele ser curado. Aquele que tem sua letra, ele não consegue atingir o inegociável de Deus, não consegue atingir a sabedoria de Deus. O que eu quero dizer para você hoje, nesta noite, irmãos, você não tem só a letra, mas você tem o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Aqueles homens que queriam combater com Estevão, eles tinham conhecimento e domínio da letra. Então quando Estevão começava a fazer prodígios, sinais e maravilha, a Bíblia fala aqui, que Estevão, no versículo 8, Estevão cheio de fé e de poder fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. Aquele que tem o azeite, aquele que tem o Espírito Santo de Deus,
Ele é diferente. Aleluia. É Deus. Ele não é igual. A palavra dele não é igual. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, quando ele abre a boca para poder produzir a palavra sai de forma diferente. Porque o Espírito Santo de Deus, ele sai através da voz daquela pessoa. E a palavra ela sai e ela entra até o coração. E do coração vai para o entendimento. E do entendimento vai para a execução. Você começa a andar por fé. Você começa a andar de acordo com o que o Espírito Santo de Deus ele fala. Você começa a ver os prodígios, sinais, as maravilhas. Porque você não está andando na força do intelecto. Deus ele não precisa do intelectual. Deus ele precisa que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. E Estevão ele começou a fazer aquilo que ele estava cheio. E aqueles homens, eles começaram a fazer aquilo que eles estavam cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de morte, cheio de um monte de coisa desprezível. Eles começaram a executar aquilo que eles estavam cheios. Se você é cheio do Espírito Santo de Deus, quando você abrir a boca, vidas vão encontrar o Senhor Jesus. Se você é cheio do Espírito Santo, quando você levantar as suas mãos, pessoas vão aceitar Jesus. Se você é cheio do Espírito Santo, quando você impor as mãos, pessoas vão ser curadas. Quando você levantar as mãos, o inferno ele vai ser paralisado, porque você está com as mãos levantadas e você está dando ordem profética sobre o inferno, e o inferno vai parar. Quando você levantar as mãos e ser cheio do Espírito Santo de Deus, a doença que está sobre o corpo, ela precisa sair. Quando você levantar as suas mãos e a sua voz, o Espírito Santo de Deus, ele vai agir na tua casa, na tua família, aonde você estiver, você vai ser diferente, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Estevão, ele se destacava diferente, porque ele tinha algo a mais. Muitas das vezes você não consegue ser diferente, porque está faltando em você o algo a mais. Que eu falo para você, o Espírito Santo, aquele qual Jesus falou: olha, eu vou até o Pai, mas eu vou enviar para vocês o Consolador, o Espírito da verdade. Ele está aqui nesta noite e ele está sondando o teu coração. Ele sabe a intenção da tua alma, ele sabe os seus pensamentos, ele sabe o que você pretende fazer, ele sabe o que você vai fazer, ele sabe o teu futuro e ele também sabe o teu presente. Ele está aqui nesta noite, neste dia, nesta manhã. Ele está aqui de manhã agora. Ele está sondando aí o teu coração, ele está sondando aí a tua mente. O Espírito Santo da verdade, ele está sobre você agora. Então eu peço para você neste momento, se é algo que você tenha sobre escuro, sobre o teu coração, começa a pedir perdão ao Espírito Santo. Começa a pedir perdão ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele não quer o seu intelecto, ele quer aquilo que está dentro de você, que é a tua alma, que é o teu espírito em devoção a ele. Irmãos, nós precisamos entender que para nós sermos cristãos, não é no intelecto. O Espírito Santo ele tem que agir sobre as nossas vidas. Então o Espírito Santo agindo sobre as nossas vidas, nós vamos agir de forma diferenciada. E quando você age de forma diferenciada, você chama a atenção do mundo. Você chama a atenção das pessoas. Sabe o que entrou no coração daqueles homens que foram perseguir Estevão? A inveja. Sabe o que entrou dentro do coração daqueles homens que foi servir, que foi contra Estevão? Entrou dentro deles aquele sentimento de perca daquilo que eles nunca tiveram, que era o Espírito Santo. Sabe o que entrou dentro do coração daqueles homens? Aquela raiz de amargura. Sabe o que entrou dentro do coração daqueles homens? Entrou no coração daqueles homens o egoísmo, porque eles não conseguiam ver Estevão, porque Estevão refletia
a luz do Espírito Santo através da face dele.